Sentem aí, meninos e meninas, vamos estudar inglês. Estamos então iniciando mais uma videoaula com os nossos exercícios CESP. Sempre um grande prazer, alegria estar aqui com vocês. E o texto hoje é da hora para aqueles que vão fazer o curso do MDIC, né, que é o pessoal que vai fazer o curso para analista do comércio exterior, ok? Eu estou procurando variar os textos, como eu já falei para vocês, para que assim eu possa atingir a todos que estão estudando para concursos diversos. E esse texto foi uma prova que foi aplicada pelo CESP para o MDIC no ano de 2008 e é um texto da hora, então, para vocês que estão se preparando para o MDIC, ok? Então, vamos lá, peguem aí o PDF que vocês já devem ter imprimido e vamos, então, olho na tela, vamos acompanhar, então, o primeiro texto. Let's see the screen. Bem, gente, como sempre eu faço, nós vamos ler o texto e vocês vão observando se vocês já conhecem as palavras, vão sentindo como é que está a percepção de vocês quanto ao entendimento do texto. O texto diz assim: Brazilian tourists welcomed 2008 by celebrating a record $4.953 billion entered the country's economy through the expenditures of only 5 million foreign tourists that chose Brazil as their destination last year. The Watercolor Plan International Tourist Market, a start aimed at helping Brazil better promote itself as a global tourist destination, challenging the US to reach 7.7 billion of tourism income and 7.9 million international visitors in 2010. According to a recommendation from the Watercolor Plan, the United States is considered a market of extremely high priority in our effort towards international promotion. This does not happen by chance. The U.S. is the second largest sender of tourists to Brazil, only after neighboring Argentina, having been responsible for 14.4% of the international visitors' total flow in 2006. Our main promotional message will continue to emphasize the rich diversity of Brazil's natural and cultural heritage, as well as the happiness and lifestyle of the Brazilian people. Besides the Discover Brazil concept, which focuses on 5 segments promoted overseas: sun and beach, ecotourism, sport, culture, and business and events, niches such as gastronomy, luxury, adventure, Afro-ethnic, and LGBT tourism also gain a special promotion in the U.S. market. According to the 2006 International Tourist Demand, the American tourist is the one that spends the most in Brazil, both for leisure, $145 per day, and on business, $202,000 per day, staying an average of 17 days. Americans also show an extremely high rate, 96.5% of intention to return, surpassing the general average of 86% shown by surveys on the Watercolor Plan. Brazil is a destination that keeps its visitors coming back, and it has its arms open to receive more and new American tourists. Ok, gente, então nós vimos agora o texto, né? Vocês observaram que é um texto bem interessante, que fala a respeito desse plano, Watercolor Plan, e de como o Brasil está fazendo arranjos para receber os turistas, principalmente os turistas americanos. Então, vamos então iniciar com a primeira questão, que é a questão de número 29. Observem aí no seu PDF e vamos ver a tradução e então a explicação e o comentário das questões. Agora, let's see the question 29. 29. Never before has tourism been so successful as it is now. Nunca antes o turismo tinha sido tão bem sucedido como agora. Onde é que nós vamos encontrar então a resposta a essa pergunta, a essa assertiva? Lá no texto, logo no início,
vai ser só uma palavra que vai lhe indicar essa resposta. Vamos lá então para o parágrafo. Let's see the paragraph. Brazilian tourism welcomed 2008 by celebrating a record $4.953 billion entered the country's economy through the expenditures of only 5 million foreign tourists that chose Brazil as their destination last year. Traduzindo, o turismo brasileiro recebeu 2008 comemorando um recorde. 4,953 bilhões de dólares entraram para a economia do país através dos gastos dos primeiros 5 milhões de turistas estrangeiros que escolheram o Brasil como seu destino no ano passado. Bem, gente, o que é, então, que significa a palavra recorde? A palavra recorde, como eu coloquei aí para vocês, é uma palavra que, pelo estrangeirismo, ela já foi acoplada, ela já foi incorporada no nosso vocabulário português. Todo mundo sabe o que significa recorde. Mas vamos observar a definição. Let's see the definition. O record significa gravar, arquivo, relato de algo ou alguém, ser o melhor em algo, uma extrema realização ou resultado e o melhor desempenho já atestado. Essa expressão break the record é muito comum. Quebrar o recorde significa ultrapassar o melhor desempenho já conhecido. Então, pessoal, quando o texto ele diz, lá no início, que o Brasil ele bateu o recorde em arrecadação de dólares através dos turistas, é a mesma coisa de que dizer o quê? Que o turismo antes ele nunca tinha sido tão bem sucedido como agora. Ou seja, no ano de 2008, que é o ano em que o texto foi escrito e o ano em que foi aplicada a prova, certo? Então, nós observamos aí que, em outras palavras, a assertiva ela disse a mesma coisa que diz o texto, ok? Se eu digo que alguém bateu o recorde, um esportista ou em qualquer outra modalidade foi batido o recorde, significa que nunca antes tinha chegado àquela marca ou àquele nível. Então, assim também se deu com o Brasil com relação à economia, à arrecadação vinda por meio dos turistas. Então, gente, o gabarito dessa questão está correto, questão certa. Vamos então iniciar a próxima questão, que é a questão de número 30. Let's see the screen question 30. American tourists spent more than $4 billion in Brazil last year. Os turistas americanos gastaram mais de 4 bilhões de dólares no Brasil no ano passado. Será que é verdade, gente? Será que foram os americanos, só eles que gastaram todo esse dinheiro lá no Brasil? Vamos observar então onde é que a gente encontra esse texto, essa parte. Vamos lá para o texto, procurando usando a técnica do scan e observamos o seguinte parágrafo. Brazilian tourism welcomed 2008 by celebrating a record $4.953 billion entered the country's economy through the expenditures of only 5 million foreign tourists that chose Brazil as their destination last year. Então, a palavra-chave que nós vamos destacar aí é o quê? Foreign tourists. Traduzindo, o turismo brasileiro recebeu 2008, comemorando um recorde, 4,953 bilhões de dólares entraram para a economia do país através dos gastos dos primeiros 5 milhões de foreign tourists, significa o quê? Turistas estrangeiros, que escolheram o Brasil como seu destino no ano passado. Então, gente, o que foi que você observou aí? Aí especificou que os turistas eram só americanos, aí disse assim, American tourists, no. Aqui disse foreign tourists. O que é que significa a palavra foreign? Significa estrangeiro. Aluno que estuda para concurso, gente, principalmente o pessoal que vai fazer concurso de analista do comércio exterior, essa é uma palavrinha básica que você tem que saber, ok? Foreign. Então, abrange o quê? Todos os estrangeiros. Pode estar envolvendo americanos, europeus, pessoas de todas as partes do mundo. Pessoas da América Latina. Enfim, não está especificando aqui que foram só os americanos que gastaram toda essa quantia. Como mostrou, ele disse que mais de 4 bilhões foram gastos no ano passado, que no caso foi o ano de 2007, o ano que passou referente ao ano em que o texto foi escrito.
Mas não foi apenas pelos americanos, né? Observe então aí o termo que o texto expressa: turistas estrangeiros, foreign tourists, ok? Então o gabarito dessa questão, como nós podemos observar, está errado, ok? Vamos então para a próxima questão. Então agora vamos ver a questão de número 31. The Watercolor Plan International Tourism Market will certainly make Brazil reach 7.9 million international tourists in 2010. O Plano Aquarela, Mercadologia Turística Internacional, vai certamente fazer o Brasil chegar a 7,9 milhões de turistas internacionais em 2010. The Watercolor Plan International Tourist Market, a study aimed at helping Brazil better promote itself as a global tourist destination, challenging us to reach 7.7 billion of tourism income and 7.9 million international visitors in 2010. Esse é o parágrafo aí que nós vimos no texto, né, que vai nos mostrar a nossa resposta. Traduzindo o termo: o Plano Aquarela, Mercadologia Turística Internacional, estudo que visa ajudar o Brasil a melhor se promover como destino turístico global, desafia-nos a chegar a 7,7 bilhões de dólares de receitas do turismo e 7,9 milhões de visitantes internacionais em 2010. Então, gente, eu quero chamar a atenção para vocês aí. A palavra que nós vamos destacar nesse parágrafo é challenge. Vamos ver então na tela o que significa a palavra challenge. A definição dessa palavra. Let's see the screen. Challenge, desafio, uma situação estimulante ou exigente, provocação, disputa, confronto, ousadia. Essa também é uma palavra que está muito presente em texto e que é bom você gravar essa palavra. Então, o que é que o texto ele fala? O texto ele diz que as metas elas são citadas como um desafio, né? Ou seja, o plano ele está desafiando o Brasil para atingir essa determinada meta. Ou seja, se ele está desafiando o Brasil, é diferente de dizer que isso é uma coisa que certamente vai ocorrer, como mostrou lá no enunciado, onde ele usou a palavra certainly. Então, e outra coisa, não é só o Plano Aquarela que vai fazer isso acontecer. O Brasil, como ele mostrou aí, ele precisa promover a si mesmo, promote itself. E então, os dois juntos em parceria, né, o plano, juntamente com a própria publicidade que o Brasil vai fazer de si mesmo, é que vai fazer com que eles atinjam essas metas. Então, quando lá na assertiva diz que é uma coisa certa, que o plano ele vai fazer isso, ele vai atingir essa meta, isso não está de acordo com o texto, certo? Então, por isso, o gabarito dessa questão é errado. Agora, vamos para a terminologia, né? Nesse momento, eu achei interessante mostrar para vocês, já que aqui citou The Watercolor Plan, então vamos ver o que significa isso. Let's see the screen. Extra information, terminologia. The Watercolor Plan é o plano aquarela. Significa o quê? É o marketing turístico internacional do Brasil, que ele foi lançado em 2005 e desde então é o instrumento que define estratégias, métodos e objetivos para o trabalho de promoção do turismo brasileiro no exterior, feito pela Embratur, Instituto Brasileiro do Turismo. Então está aí para você a definição do que é o Watercolor Plan. Essa importante informação da terminologia é bom para você, quando for fazer a sua prova, que cair esse termo Watercolor Plan, você já está sabendo o que é. Então, vamos então para a próxima questão, a questão do número 32.